Boa noite, pessoal. Hoje a nossa live vai ser sobre acessibilidade no ensino da arquitetura. Eita, agora conseguimos. Consegui entrar. Agora Oi, foi. consegui, era o meu Consegue me celular. ouvir? Consigo. Tudo certinho agora, para. Tá me Então, ouvindo bem? tô te ouvindo. Fábio, tá ouvindo nós dois? Tava aqui lutando com fonezinho de ouvido, mas desisti. Então, agora oficialmente vamos começar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live é para falar sobre acessibilidade no ensino da arquitetura. Eu convidei o professor Túlio, que é uma pessoa muito querida que eu já conheço há muito tempo. Na verdade, ele se formou uma turma, eu acho, depois de mim. E É, já tem uma uma caminhada diferença aí, pequena dessa. já tem uma caminhada aí do ensino da arquitetura já há alguns anos. E a nossa ideia era trocar um pouquinho, falar sobre como que é, né, esse processo do ensino da arquitetura, da acessibilidade na arquitetura. Temos a Fábia aqui nos auxiliando, fazendo a interpretação, tradução em Libras. Então, para a comunidade surda, meu nome é Gabriela Zubelli e o meu sinal é esse aqui. Então, para a gente começar aqui o aquecimento, só comentando com vocês o que é isso, cada pessoa ela é batizada na comunidade surda e recebe um sinal que representa alguma característica dela, que é um sinal em Libras. Então, além do seu nome, que você soletra, né, pode ser soletrado, você tem também o seu sinal. O meu sinal foi dado por uma pessoa ele tem deficiência visual e auditiva, e aí a característica foi a letra G, e essa bochechinha aqui que eu tenho, que ele com baixa visão conseguiu enxergar. Então o sinal é a letra G, e aí puxa a bochecha por causa do meu sorriso. Então vamos lá. Túlio, eu queria que você se apresentasse. A gente vai falar um pouquinho com o Túlio, depois a gente vai chamar a Fernanda, que é mais uma convidada da live de hoje. Então, Túlio, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí até chegar no, na sala de aula, né? Só um pouquinho da sua história para a gente começar a percorrer aí o tema. Claro, vamos lá. Bom, meu nome é Túlio, sou professor de arquitetura já há mais ou menos alguns anos, uns 10 anos aí, um pouco mais. Sou professor também da área de interiores e basicamente professor das áreas de projeto e desenho e todas as áreas afins nesse campo. E sempre foi um desafio a gente entender um pouco da acessibilidade, né, nas áreas de ensino. Ao longo desses 10 anos, que já se modificou, né, Gabriela? Mudou bastante a Sim, legislação, sim. as normas deram mais uma ajustada, né, a última agora, em 2020. E uma coisa muito boa se tornou não só obrigatório, como também a gente vê muitos movimentos relativos a respeito, a entendimento, a compreensão de todas as áreas relacionadas à acessibilidade e ao desenho universal. Mas uma coisa que a gente sempre tem um pouco de atenção é entender como é que isso é transmitido através das escolas de arquitetura, né? E isso a gente percebe, né, Gabriel? Até no nosso tempo, né? A gente não tinha uma... No nosso tempo parece faz tanto tempo, né? Eu A gente pensei, fala no eu nosso pensei tempo. a mesma coisa, mas eu fiquei quieta aqui. Mas já faz um tempo, Túlio, porque eu Toda estava vez que eu olhando aqui, exteriorizo isso, eu me sinto velho. eu estava olhando aqui, Mas porque foi já. a Fernanda é a nossa convidada que vai depois entrar aqui e complementar. Ela queria que eu conversasse um pouquinho sobre o mestrado. Então a gente vai falar sobre graduação e depois sobre o mestrado. Eu peguei aqui meu TCC do mestrado, minha tese, e foi em 2009. Então já tem uns aninhos aí de formado, entendeu? Então já faz tempo, sim. Mas assim, você foi uma ou duas turmas de formação depois de mim.
Eu lembro que a gente cruzava nos corredores e tinha alguma É verdade. interação, eu não lembro ao É certo. verdade. Mas, assim, para mim, na época, eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso às normas foi com o professor Cadu, que foi, na época, coordenador do curso. E eu lembro que eu fiquei apaixonada por aquilo. Assim, na época, você tinha que escolher o que você tirava xerox ou não, você podia, né? Escolher, tinha um material de As apoio. boas e velhas pastas de Gente, Xerox. antigamente era assim, sabe? Para os mais novos aí que estão pensando em grupo de WhatsApp, antigamente era assim. Tinha É. que ir lá na fila da Xerox para tirar cópia. E aí eu lembro que eu tirei xerox da NBR 9050 e fiquei com aquilo ali, sabe? Bem assim, fiquei bem interessada, não Foi, tinha foi. ainda Não, e tinha aberto esse realmente. universo, sabe? E é uma norma antiga, né? A gente tinha acesso a uma. Eu tô com ela. Bom, estava com ela aberta aqui, ela acabou de fechar por um erro qualquer do computador, mas a primeira norma que a gente tinha acesso, se eu não me engano, é de 87, não é isso? 93. Acho que era 93, não é? Uma coisa assim. Então já era uma norma relativamente antiga, se você parar para pensar, e uma norma que ainda não tinha tido uma aprovação mais eficiente em termos de obrigatoriedade e é ruim falar a palavra obrigatoriedade, né? Eu acho que o próprio conceito já não fica tão legal da gente falar, né? Mas enfim, mas tem que ser, né? A gente tem que assumir que as pessoas muitas vezes não têm a ideia do respeito e acaba realmente sendo obrigatório a gente impor essa necessidade, impor esses elementos, e ainda bem que aí surgiram as legislações que permitiram isso. Mas dentro da escola de arquitetura, eu não vou falar de uma maneira geral, posso falar das escolas que eu estudei e participei, e lógico, eu não vou dar nomes aqui que eu acho que não se aplica, mas a gente vê muita falha no conceito de passar a real necessidade. Eu estava aqui, desde quando a gente conversou a primeira vez sobre essa live, eu estava lembrando dos alunos, quando eu falava, mas gente, cadê a rampa? Ah, professor, tem que botar rampa. Não, a rampa dá muito trabalho, vai estragar a minha arquitetura. Não, criatura, a rampa faz parte da sua arquitetura. Ela é um elemento essencial, um elemento que tem que estar incorporado ao projeto. Mas, se você me permite, isso leva a um outro assunto, que é também entender quem são os indivíduos, as pessoas que estão contempladas pela NBR 9050. Não só elas, como os decretos também. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a primeira coisa é pensar no portador de cadeira de rodas, né? no usuário de cadeira de rodas. Estava aqui lendo agora, a gente não pode usar a palavra portador, né? Não, pessoa Deficiência com não é. Você não deficiência, porta deficiência. pessoa com Você não pode. A deficiência pessoa. foi o que está regulamentado pela ONU. Então, todo mundo pode falar, não precisa ter vergonha, porque a pessoa A vem deficiência tá. antes da Deficiência, né? Mas deficiência, né? eu achei uma frase interessante aqui, ó. O termo foi alterado porque deficiência não se porta. Né? A pessoa tem a deficiência, ela nasce com ela e faz parte dela. Mas, enfim, vinha muito essa questão de ser o cadeirante, né? Ou ser o indivíduo que é usuário da cadeira de rodas, e isso se aplicava apenas isso. E quando você tentava incorporar outros indivíduos, outros portadores, não só de necessidade, mas também de outras deficiências, era um transtorno, uma loucura, e era difícil muitas vezes a gente ver um professor ou um corpo docente que realmente se engajasse em exigir essa característica. Eu lembro de uma turma que foi até uma arquitetura de atividades comerciais e que eu pedi a eles que fizessem, olha, vamos fazer o projeto da acessibilidade, né? Aí a Gabriela vai me ajudar a exaltar o termo exato agora que me fugiu aqui, mas o projeto específico que contempla as soluções de acessibilidade. Os bichinhos piraram, gente. Ficaram malucos, não sabiam o que fazer, correndo de um lado para o outro. O que eu faço? Não, já botei a rampa, já fiz. Não, você não fez. Cadê o piso podotátil? Cadê a sinalização de emergência luminosa e sonora? Então, abriu um mundo para eles. Eu lembro que uma das turmas, teve uma aluna que falou para mim, falou, Túlio, eu não sabia que tinha tanta coisa. Eu falei, pois é, para você ver como é que isso é importante. Eu acho assim, Túlio, só trazendo um pouco, contextualizando para quem não é da área, né? O interessante na formação de arquitetura é que normalmente cada período você tem um desafio de projeto, que é o projeto principal, né, daquele período, e aí
nesse período você trabalha matemática. Então, por exemplo, um semestre vai ser um teatro, outro uma escola, outro uma residência familiar, outro, enfim. Cada universidade tem a sua forma de trabalhar. Mas o que, assim, na minha época já existia, na minha época de graduação, era que se escolhia quais desses projetos, quais desses períodos que se precisava aplicar acessibilidade. Então a gente vê que isso já é um erro que começa na raiz, na base de formação, né, na própria estrutura do curso, porque o aluno que está ali, ele não sabe o que está por vir, ele tem que aprender um pouco qual é o papel dele e a forma dele de atuar. Então, isso é um erro gravíssimo, um ponto de alerta muito importante. E o que eu percebi era o quê? Aí, ao longo da minha vida acadêmica, profissional, de mestrado, depois eu fui entendendo um pouco que essa acessibilidade muitas vezes é tratada no universo da formação, da graduação, como o primeiro erro seria isso que você falou, né? Que a acessibilidade seria uma rampa e um banheiro para cadeirante. Esse já é o erro está resolvido, básico. Está resolvido. Gravíssimo. E a porta? E a porta de 90? Isso. Pronto, está resolvido. É o kit básico. Segundo erro, gravíssimo, seria manter estruturas padrões de medidas que não remetem, né, à diversidade dos corpos e à diversidade das necessidades. Então, continua se mantendo um padrão de ensino de portas de banheiro com largura de 60, portas de quartos com largura de 70, portas de entrada principal com largura de 80 ou mais, e um banheiro para pessoa com deficiência, portas de 90, ou seja, a pessoa que tem deficiência só pode ir no banheiro, não pode mais em nenhum lugar. Então, algumas coisas são muito replicadas, né, de uma forma meio que automática, e isso seria, para mim, o segundo erro. E o terceiro, que eu entendo que é fundamental também, é esquecer o para quem você está projetando, que é para o ser humano, né, com as suas diversidades, com as suas variações de corpos, de necessidades, de idade. Então, projetar para uma criança, né, fazer um projeto que atenda uma criança, um adulto e um idoso, já tem aí uma linha do tempo que traz questões que precisam ser olhadas, mas eu acho que exatamente, que a faculdade ela acaba trazendo isso, trazendo esse olhar muito voltado para a estética, mas esquecendo quem é o fator principal, né, o centro, que é o ser humano. Então, assim, Túlio, você deu aula para quais períodos e como que isso era colocado assim dentro da universidade e dentro dos períodos? Eu vou até aproveitar essa para responder a Amanda, né, que mandou uma mensagem aqui. Eu estou de olho nas mensagens também, né? Eu não deveria, mas já estou. A Amanda falou que a acessibilidade deveria ser ensinada desde o primeiro período. Na verdade, sim, né? Eu acho que sim. A gente tem que começar lá na raiz, como você falou, lá no início, e vir trazendo essa característica para que ela se torne organicamente parte do projeto, né? Em algum momento você não vai esquecer. A gente estava até, em algum momento, nós dois estávamos conversando sobre isso, né? Você não esquece de colocar uma porta, né? Faz parte do contexto da construção, telhado. Por que a acessibilidade ela é um elemento à parte, né? É um tique a mais, né? É uma linha de exigência a mais. Isso não deveria ser parte do processo. Então, acho que no ensino, e respondendo a sua pergunta, eu dou aula normalmente, né, do primeiro ao último período. Eu pego todas as gamas de projeto, do primeiro ao último. Então, a gente vê muitas vezes pessoas no final, como eu, que pegava as turmas de final de curso, 8º período, e era a mesma história. Ah, mas eu já botei rampa, já não resolveu? Não, você não botou só rampa e resolveu. Né? Como é que o indivíduo faz a manobra? E eu acho que isso é um ponto importante, né? Foi um dos pontos que foram atualizados já atualização de 2015 e que foi atualizado em 2020, que são algumas medidas de referência de manobra de cadeira, por exemplo. Mas uma das coisas que ficam sempre faltando é para o indivíduo surdo, para o indivíduo cego, para o idoso, então, né? Isso sempre é um grande problema. Eu vejo muita gente produzir asilo, e aí pega asilo, bota aquelas rampas enormes no asilo, fala resolver a acessibilidade. Mas tem que lembrar que para o idoso a rampa é ruim. E era tão engraçado na época, eu orientando algumas pessoas, aqui já até apareceram alguns orientandos aqui na lista, vão lembrar o que eu estou falando.
você vai fazer o local para o indivíduo, você tem que lembrar de todas as pessoas que são usuários do espaço. Então, se você tem um ambiente comercial, dependendo do tipo de bairro, mas independente disso, você pensar, nossa, eu tenho realmente idoso aqui nessa área, preciso botar um caminho curto e a escada, a rampa não é o elemento mais importante. Ah, mas a rampa já não é mais folgada. Então, o que eu quero dizer com isso? Falta, talvez, ensinar um item fundamental, e aí, do primeiro ao último, vai precisar desse intervalo para a gente poder ensinar isso tudo, que é a sensibilidade desse elemento de projeto. Né? Falta muito a característica sensível para poder ser aplicado no exercício de projeto. Né? Você entender que o indivíduo... eu soube de um caso uma vez, foi até um caso até recente, de um concurso que eu participei. A gente estava fazendo o projeto e tal, e aí a gente tinha um dos rapazes da equipe, estava falando um caso sobre a questão do incêndio, né? A emergência. Emergência é sempre um grande transtorno. Né? Como é que a gente resolve a emergência? Né? E aí sempre tinha história de como a gente acomoda o cadeirante, ou como faz o cadeirante fazer a fuga, porque o cadeirante não desce escada de incêndio. Né? Então, como é que é a rota de fuga? E aí todo mundo preocupado com o cadeirante, eu falei, gente, olha só, deixa eu perguntar, e se tiver um indivíduo surdo nesse pavimento, como é que ele sabe que está pegando fogo? Né? E aí lançou a ideia, né, a questão da emergência luminosa, né, de você ter um movimento de luz ali constante para que ele possa detectar o acesso. Então tudo isso faz parte dessa sensibilização. E acho que tem um exercício interessante de botar as pessoas fecharem o olho por 5 minutos, e pensar, caramba, 5 minutos já dá um desespero, né? O que está acontecendo à minha volta? Imagina a vida inteira, apesar que tudo bem, faz parte de um convívio, né? A pessoa, ela aprende a conviver com isso. Isso é bom, não aprende não, ela conviveu a vida inteira com uma situação como essa. Mas realmente chama muito a atenção para isso. Eu já dei aula para alunos surdos e muda a nossa concepção, até mesmo para poder conversar e dialogar, né? E era muito interessante. Uma das coisas que eu aprendi foi, inclusive, que não chamar a pessoa surda de muda, né? Porque, na verdade, ela não é muda, né? Ela só não vocaliza. Então, eu achei isso bem interessante. Tá aqui a moça para mostrar para a gente isso. Então, mas dentro do ensino, sempre a gente passou por esses pequenos empecilhos, né? E um deles sempre foi a legislação. A norma 9050, hoje, ela está grande, ela está com quase 150 páginas, né? É uma norma grande. E aí, onde eu sempre falava muitas reuniões de colegiado. Gente, vamos ensinar aos poucos, então. Né? Uhum. No primeiro período, esse contato é fundamental. Vamos passar a primeira característica, de repente a gente vai incorporando novas características. Isso. É uma norma enorme, uma né? Não é todo mundo que consegue lembrar de tudo. tudo. Eu mesmo não lembro de tudo, né? Não, a minha então, acho que isso é uma... A minha encadernação aqui é dessa grossura, encadernado todas as normas, todos os decretos, todas as legislações, tudo com post-itzinho identificado, porque mesmo eu sendo especialista, trabalhando na área, muitas vezes você precisa retornar, né, a esse documento para poder olhar, às vezes compilar, às vezes tem informações divergentes entre eles, entre os documentos, então é importante também entender isso. Mas você trouxe uma questão que eu achei fundamental, Túlio, essa questão do ir dosando, né? Ir dosando essa temática, acessibilidade, pelos diferentes tipos de períodos, né? Eu acho uma estratégia excelente de ser aplicada nas universidades. Uma pessoa perguntou aqui sobre a Carol, né? Se ela acha que se a gente acha que deveria ter uma matéria à parte ou dentro da matéria de projeto. Eu acho que tinha que ter os dois. Eu acho que tinha que ter uma matéria à parte para se aprender, né, profundamente isso, como se tem outras matérias também específicas que você entra em temáticas tipo paisagismo, urbanismo, como isso percorrer a universidade toda em todas as áreas de projeto, assim, todas as disciplinas. Eu costumo dizer que eu acho que isso não só para a faculdade de arquitetura, mas eu acho que deveria ter em todos os cursos uma matériazinha ali de acessibilidade e inclusão para que percorresse, digamos, noções básicas e essenciais para todos os tipos de pessoa. Qual que é a sua visão disso, Túlio?
Não, eu concordo com você, inclusive, sempre foi uma discussão minha. Você sabe que no Brasil a gente tem alguns problemas relativos principalmente a disciplinas extras, né? Disciplinas que podem ser incorporadas à grade curricular, mas que não são obrigatórias. Eu já vi casos no Brasil onde ergonomia e acessibilidade, assim mesmo, chamada dessa maneira, ergonomia e acessibilidade, eram disciplinas do curso não obrigatórias. E a gente sabe que disciplinas não obrigatórias acabam muitas vezes sumindo, porque a gente não tem, né, essa procura tão aprofundada sobre esses assuntos. Mas na minha concepção, e hoje eu tenho essa ideia, essa concepção, você sabe que os planos de ensino estão mudando, a metodologia de ensino está se modificando. Tem pessoas que já estão lutando essa batalha aí para conseguir trazer. Bota a batalha nisso, temática, é uma batalha bem. Não é fácil. Mas do desenho universal. É uma batalha bem complexa. Eu também acho que essa batalha tem que ser vencida, né? Tem pessoas lutando aí fortemente para que esse movimento aconteça, mas tem uma parte burocrática, enfim, tem outras questões aí que são bem difíceis, mas aí o que a gente faz enquanto isso não acontece, né? Isso que eu fico pensando também, a gente tem que começar a atuar no hoje, com o que a gente tem, da forma que a gente tem, para também não ficar sem nada, né? E eu vejo que isso também tem muito a ver se o professor é sensibilizado pela temática ou não. Porque É isso que eu ia comentar. Pode falar. É isso que eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que é fundamental, acima da responsabilidade da universidade, incorporar uma disciplina sobre isso, é fundamental que o professor de projeto e de desenho, acho que o de desenho é fundamental nisso também, ele tenha a sensibilidade necessária para não só incorporar essa obrigatoriedade do aluno criar aquilo e saber entender o que significa, mas também cobrar isso do aluno, né? A gente vê muitas vezes, fala assim, não, faz o seguinte, bota uma rampa aí e já resolve. Volto para a história da rampa, né, que é o nosso... Acho que é o caso mais visual, né? Acho que é uma coisa que todo aluno, provavelmente ou o profissional que está assistindo a gente aqui, sempre está atento, né? Então, bota uma rampa que resolve. E a gente vê muito, principalmente os professores de interiores, né? Não questionando, acho que nós temos professores fantásticos aqui no Rio de Janeiro de interiores, mas que muitas vezes, até pela temática que é aplicada nas disciplinas, no curso, né? Essa questão da acessibilidade sempre fica um pouco em aberto. Só para fazer um parâmetro, eu sempre também dei muita aula de interiores também, do início ao fim, né? Eu sou professor Bombril, né? Estava conversando com uma amiga esses dias, professor Bombril, aquele que atua em todos os lugares. Então, assim, eu lembro que uma vez eu dei uma disciplina de arquitetura comercial de loja, né? Diferente do comercial arquitetônico, que era uma empresa, aqui a gente está falando um ponto mais focalizado, era loja. E eu lembro que teve uma aula que eu quase inocentemente, né? Na verdade foi bem automático, eu perguntei, tá ótimo, tá lindo, mas como é que as pessoas chegam no mezanino? Aí ela assim, é só subir a escada. Eu falei, tá, e se for um idoso? Sabe aquela coisa tão automática? Eu simplesmente... Foi no automático, eu acho que fica na minha cabeça o tempo inteiro, aí eu acabei soltando. A pessoa olhou para mim e falou assim, não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. Mas, Túlio, mas a gente vê isso o tempo todo e não vê solução para isso. Eu falei, pois é. E aí, como é que a gente resolve isso? Né? Num ambiente tão pequeno, tão, né, subdimensionado ali, de uma necessidade, como é que a pessoa consegue acessar um segundo piso? Como é que você resolve o projeto para você também? Porque também tem isso, né, Gabriela? Às vezes, a gente não consegue resolver com soluções que permitam a todos os indivíduos que possam usar todos os ambientes. Então, a gente tem que prevalecer para que eles possam, pelo menos, fazer uso do serviço daquele espaço. Né? Então, como é que a loja, né, na época, foi até uma loja de noivas, né? Então, em cima era o lugar que experimentava. Eu falei, se você tiver uma noiva obesa ou uma noiva cadeirante, no caso, a gente puxou a palavra cadeirante na época também, como é que você resolve? Ela ficou olhando para a minha cara e falou, não sei. Eu falei, não é. Você tem que trazer o serviço até ela. Se você não consegue levar ela até o serviço, você tem que trazer o serviço até ela e a gente poder organizar isso direito. Na hora a pessoa desce, eu falei, mas aí existe aquele problema da sensibilidade, né, que a gente fala muito. Eu estava lendo uns artigos hoje sobre isso, e a gente sempre entra com a palavra
respeito e... A outra palavra agora me fugiu, mas está aqui sempre. Ai, meu Deus, fugiu. Enfim, não vou lembrar agora. Mas é quando a gente trabalha com aquele termo que todo mundo fica assim, caramba, será que eu devo falar sobre isso, né? Sempre tem esse termo, né? Será que eu devo falar essa palavra, né, e tal? Então as pessoas ficavam, né, com receio. Falei, olha só, tem que tomar cuidado, que você não pode causar uma atitude vexatória ou deixar a pessoa em desconforto, né? Não é como aquele que a gente falou, a deficiência faz parte dela. Não é nenhum, né? A gente fica fazendo com dedos, né? Como é que eu falo, como é que eu não falo. E eu acho que isso também foi outra característica que eu sempre tive. Um belo dia, eu cheguei e falei assim, quer saber? Não vou me preocupar com isso, vou falar normalmente. Estou vivo até hoje, cara. Não precisei aprender a falar. A gente fica com um pouco de medo, né? Eu acho que tem como um pouco tratar, isso. Né? Ainda tem isso na sociedade, né? Você vê, assim, eu vejo muito, assim, nas minhas andanças por aí, que a criança, ela tem isso de uma forma mais natural. Ela tem a curiosidade, ela pergunta, ela quer saber. Quando ela vê uma pessoa com deficiência, em cadeira de rodas, ela fica curiosa. Se os pais chegam e falam, para menino, sai daqui, não olha, não pergunta, ele já está tendo uma atitude ali, né, de interromper algo que seria natural para a criança e que provavelmente vai interferir em quem vai ser ela como adulto dentro da acessibilidade, né, da inclusão, como visão de mundo, assim que eu digo. E eu acho que isso se repete em vários momentos. A gente, por vezes, você pode ficar com vergonha porque alguém em algum momento te disse não olha, não fala, não pergunta. Mas muitas vezes é perguntando para a pessoa mesmo a melhor forma de você saber como lidar, o que fazer, o que não fazer, né? A pessoa, você não é obrigado a saber tudo. A gente não aprende acessibilidade e inclusão de uma forma geral nas universidades nem nas escolas. Depende muito da forma que as escolas trazem isso, né? Se tem alunos ali com deficiência ou não. Mas isso deveria ser algo natural, que a gente deveria lidar no dia a dia, né, na escola, na faculdade, no trabalho, e não ter medo de perguntar, porque a pessoa sempre vai ser a melhor... Você perguntar para a pessoa sempre vai ser a melhor forma de você saber a necessidade dela. Então, eu acho que não tem que ter vergonha mesmo e realmente tem que perguntar. O Gustavo está falando aqui, trabalhar as futuras gerações de arquitetos e urbanistas para a criação de uma nova realidade acessível. Gustavo também trabalha com acessibilidade e super concordo, Gustavo. A gente tem que movimentar. É exatamente hoje, isso, né? Não, e outra coisa que eu sempre defendi, né? Se você me permite, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas se você me permite, uma coisa que eu sempre defendi foi. Você sabe que eu sou muito laboral, acho que já, né, a gente, né, você me viu na universidade, você sabe que eu sou muito laboral, né? Eu sempre gosto de fazer a pessoa passar por aquilo para ela ver o que está acontecendo. Eu sou aquele cara que em sala de aula bagunça tudo. Tira a mesa para um canto, a mesa para o outro. Ó, essa cadeira aqui é a cadeira de rodas. Essa outra cadeira aqui é o vaso, né, a bacia sanitária. Como é que você sai dessa cadeira e põe para essa sem movimentar? Aí passa fita crepe no perna da pessoa. Agora, como é que você passa para o lado de lá? Né, qual é essa experiência? Então, eu acho que isso é um dos pontos que a universidade poderia trazer para incentivar até outros professores a estudar isso. De aprender. É uma forma muito boa de aprender. Passar né? por aquilo, você já né? me convidou algumas vezes, né, para a gente levar um pouco esse conteúdo para dentro das universidades. É divertido, assim. É uma forma, não é que seja engraçado, é diferente, né? É uma forma de aprender através da experiência. Então, assim, isso faz muita diferença. E a pessoa começa a olhar de uma outra forma e pensar naquele universo, começar a enxergar, mudar o olhar, né? Virar essa chave na cabeça para poder entender um pouco mais como que é. Eu vou chamar a Fernanda aqui para integrar aqui a nossa conversa. Chama a Fernanda aí para entrar no papo. Enquanto você chama ela aí, eu vou falar. Você vai lembrar daquele exercício que você fez uma vez com os meus alunos, né? Botou a venda... E aí ela veio com o bastão, botou lá um piso podotátil no chão, fala assim, agora se orienta, vamos se orientar, entender como é a orientação. Você sabe que aquilo foi uma mudança de águas, tá? Na época.
Os alunos que participaram daquela oficina, lá na frente, quando eu falava assim, mas cadê a marcação do piso podotátil, né, quando tinha um elemento urbanístico? E aí vinha o projeto, veio alguns alunos falar para mim, ô Túlio, olha só, se esse piso podotátil estiver aqui, essa pessoa não vai bater nesse poste, bater nesse banco, não vai tropeçar, porque entendeu que ela não anda em cima aquilo não é um caminho de rato, né? Ela não anda necessariamente ali em cima, tem ali uma guia, um acompanhamento. Eu falei, pois na verdade, tá vendo como é que você não tá vendo isso? A forma de andar varia de acordo com a pessoa. Ela pode andar em cima, considerando que aquilo ali é uma rota segura, e ela pode andar ao lado, ela pode... Mas, enfim, você tem que sempre deixar aquele eixo ali livre. Os acessos para ele poder se movimentar. E o imediatamente ao lado também, para poder fazer realmente estar livre de barreiras. A Fernanda entrou aí agora, mas vou lançar João uma pulga tá da orelha, que se eu não me engano, não comentei na banca dela. Ele escapou dessa na banca. Mas eu perguntava para os meus alunos na época, como é que você resolve o cão-guia? Você não pode pensar em acessibilidade sem lembrar do cão-guia. Mas o que tem o cão-guia? É meio judiação, mas ele é um equipamento, não deixa de ser, né? Tá junto com a pessoa, não tá? Ele é um recurso de tecnologia assistiva. Ele é considerado recurso como uma cadeira, como uma bengala. Exatamente. Mas, assim, ele tá junto, né? Você está trazendo alguns pontos que realmente são muito interessantes, porque você traz o pensar, né? E o pensar, muitas vezes, não está dentro das normas, das legislações. Quer dizer, tem muita gente pensando que faz esses documentos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, às vezes, é isso. Como que eu trato o cachorro? Eu tenho que criar um espaço para ele, eu não tenho que criar? Né? Como que eu exatamente trato... você trouxe outras questões também que estão fora das normas, muitas vezes, né? De como buscar soluções, enfim. Então, por isso que é sempre importante por um acaso esse pensar, né? Esse exercitar esse olhar e esse pensar. O cão-guia é um que eu não sei como ele é tratado na norma, eu não estou lembrando agora. É uma pesquisa que eu vou fazer. Não, a única coisa eu acho que ele só é citado. Ele só coloca a medida para passagem. Só é citado, né? Aí fica de novo aquilo que eu falei no início, né? A sensibilidade da pessoa que está projetando. A gente tem que ensinar sensibilidade. Isso é responsabilidade do professor de projeto. A Fábia deve estar maluca aí interpretando a gente, porque um fala, o outro vem, o outro fala. Eu estou imaginando isso também, coitada. Mas, assim, só para falar sobre o cão-guia, o que tem dentro da NBR 9050 é dizendo que você é permitido entrar em qualquer espaço com esse equipamento, com esse recurso, né, considerado um recurso. A norma fala só sobre os locais, os locais de assentos, né, de teatros, de locais coletivos. Você tem que reservar um espaço lá como um assento para o cãozinho ficar. Mas ela não fala como tratar isso em outros ambientes. Né? E na verdade, não existe só o cão como recurso para pessoa cega. Existem os cães de auxílio, que não é muito abordado por ali. São cães que ajudam pessoas ou que têm alguma questão, ou podem ajudar, sim, ou pode, de repente, né? detectar um ataque epilético, uma mudança de alguma coisa no corpo da pessoa, e são cães de auxílio que também têm esse direito de entrar nos locais. Mas vamos lá, Fernanda. A Fernanda acabou de se formar, está fresquinha aí, saindo da universidade. Eu tive a oportunidade aí de co-orientar ela no final do ano passado, que ela escolheu fazer um projeto de TCC com acessibilidade, né, não com acessibilidade, né, abordando o tema da acessibilidade como eixo principal, com o orientador, com o professor Murdoch, que também foi meu professor lá atrás, foi professor do Túlio, é uma pessoa fantástica aí que a gente adora. Então, Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu olhar, né, agora arquiteta, mas da aluna, né, que percorreu esse caminho, como que foi teu interesse de buscar sobre acessibilidade, o que isso te tocou de alguma forma e como que foi esse percurso, assim, porque às vezes, né, você quer trabalhar isso e
professores não estão muito aí, então eu queria saber um pouco mais da sua visão. Bom, vocês estavam falando, eu lembrei lá do início, né? Quando a gente entra, é muita novidade, né? Então, a gente nem sabe a medida básica da gente, né? Assim, quanto eu preciso para passar? Aí a gente Verdade. começa até aquelas medidas tipo daquele livro, né? O Flerte, né? Nossa, E aí, são aquelas medidas bem padrão e para uma pessoa, muitas vezes só magra, que você vai pegar alguém mais gordo, não cabe naquela medida. E isso que você aí, está falando, Fernanda, é muito interessante, porque para quem não conhece, é como se fosse um livro referência que traz todas as medidas, né, para o arquiteto. Então, tudo que você imaginar tem ali dentro. Só que muitas vezes essas medidas não estão dentro da acessibilidade, né? Você tem alguns itens ali que falam sobre acessibilidade, mas outros não. Mas é um livro, uma ferramenta muito importante, que ela traz realmente esse recurso do o que eu preciso, né? O que a Fernanda está falando no começo, né? Pô, quanto que precisa para cada coisa? Aquela noção, né, de espaço para conseguir ter para iniciar os projetos. Então, é uma ferramenta muito utilizada pelos arquitetos ao longo do curso e depois também, para poder ter essa referência, né, de espacial. Então, o primeiro contato ali já é esse, né? Tipo, o primeiro contato com as medidas e com os padrões está nesse documento, né? Nesse livro, desculpa. Ainda tem o problema do ajuste à legislação brasileira, né? Que é outra coisa que eu sempre comentei, né? O Neuffer vem com uma medida, o Paneiro tem com outro, o Herzberger, não, o... Tá, fugiu o nome do terceiro. Ele... professor é assim, né? Esquece o nome de tudo, não adianta. Os três têm medidas diferentes para algumas características, como, por exemplo, o uso do apoio da bengala ou da muleta, para o giro do cadeirante, eles têm medidas diferentes, né, para essa medida básica, né? Então a gente tem que estar atento a essas transformações também, né? Mas fala, Fernanda. E aí a gente começa com o residencial e aí é tudo mais... Também estimulavam muito a gente saber a nossa medida, né? Assim, a gente perguntava para o professor, quanto precisa ir na frente vaso sanitário? Ele, pega e mede. O que você tem na sua casa? Aí a gente fica muito com essa referência fechada. E aí, só quando a gente vai para equipamento público, que a gente começa a lidar com acessibilidade. E aí, a gente é atacado nisso. Aí, assim, vê a norma. Aí eu já via 90-50, mas ao mesmo tempo eu estava vendo 500 mil outras normas. Muita informação, né? Que chega de uma maneira, às vezes, como você falou, né? Você é jogado naquilo e muitas vezes sem base. Que vai um pouco de encontro com o que o Túlio falou, de se fosse aprendido, né, com doses homeopáticas, seria talvez mais suave, já teria interiorizado aquilo. Ou até mesmo um ciclo básico, né? Se o curso de arquitetura tivesse um ciclo básico, né, Fernando? Tivesse aquele que, uma disciplina de ergonomia para você entender as medidas, uma de acessibilidade para você entender as posições, a de desenho, para fundamental para aprender a desenhar, entender o espaço. Fala assim, qual está a medida do vaso? Vai lá e mede. Mas como é que mede, né? Então, acho que é legal a gente ter um ciclo básico para isso, porque qualquer dúvida sempre tem, né? Mas, enfim, o ciclo básico, as universidades não fazem mais o ciclo básico. Então, fica mais complicado nesse aspecto. E quando eu fiz ergonomia, que era optativa, e não me satisfez nada disso da acessibilidade. Continuou muito vago. A gente viu o básico ali que, assim, tem anão, então abaixa a bancada, ou não, sobe, mas foi muito básico, a gente não viu material, não viu nada muito além. Uhum. E ao longo da vida, né, isso foi me chamando a atenção pelos idosos da minha família. A minha avó usou cadeira de rodas, ela tinha Alzheimer. Então, assim, ela já nem andava por ela mesma, né? Ela tinha cuidadora que levava ela. E aí ela conseguiu usar a menor cadeira que existe para adulto. Uhum. E aí disso a gente tirou o portal da sala
da sala para a cozinha. E aí ainda raspava muito ali. E eu com alguém levando ela, né? Seria impossível alguém estar naquelas dimensões ali andando por si só. Uhum. Que precisa de uma curva maior, né? E quando uma tia-avó minha, a gente foi procurar um lar de idosos, né? Eu vi quanto era precário os espaços. Eram Uhum. caros e não atendiam. Tinha muito local que a sala de convívio tinha um degrau grandão Nossa, não para você atendia passar. minimamente o que é aquele público, Não. né? As necessidades básicas daquele público, né? Não tinha rampa e o elevador era. Só cabia uma pessoa, né? Assim, nada de conforto. E ao longo da vida a gente também vai vendo muito. Sempre assim, tem uma rampa de alumínio para acessar a loja, né? Aquela coisa bem improvisada, bem tanto faz. Inclinada. Os banheiros acessíveis não parecem nem um pouco acessíveis, que quando a gente tem que usar é muito esquisito. E, Fernanda, para você ter uma ideia como é que os detalhes são importantes, você falou de materiais. Eu não sei nem se a Gabriela já se atentou a isso uma vez, hein, Gabriela? Agora eu quero ver o desafio. Eu estava uma vez em algum pronto-socorro, não vou lembrar agora qual foi. E uma coisa que me chamou a atenção foi a rampa de acesso. Tudo bem, deu na norma, a gente vê que está na inclinação correta, tinha o patamar, tinha o Mas que guarda-corpo duplo, que é revestimento eu importante, né? O uso? mais baixo, o mais alto. Hã? Mas qual o revestimento que se usa numa boa rampa? Pois é, aí é que estava a questão. O piso até estava correto, mas sabe o que me chamou a atenção? O corrimão. O corrimão, que é só a estrutura que a gente segura, ele era metálico, cromado, numa área que pegava sol, o sol, a maior porção de arco solar, né? Então era uma área que, circulação, deixa no sol mesmo, né? A gente viu falando isso, né? Circulação pode deixar no sol que o pessoal passa rápido. Eu quase queimei a mão ali naquele guarda-corpo. Você imagina um idoso que precisa do guarda-corpo e segura ali com vontade, porque tem medo de cair, está inclinado, um apoio no chão e ele agarra ali. Já tem a pele mais fina, a gente tem que lembrar desses pequenos detalhes. Quase ninguém lembra dessas coisas. Olha só que... Já lancei mais uma aí, Gabriela, agora. Pulga atrás da orelha. Não, mas é ótimo isso que você ia falar. Eu achei que você ia falar sobre os revestimentos de piso da rampa. Não, né? o de piso até estava relativamente certo, né? Ele tinha lá uma boa taxa de aderência, estrutura que conseguia a maior parte dos sapatos, né? E das rodas também poder segurar bem. Então o piso até que estava legal. O problema ali estava no corrimão, que era muito quente, justamente porque nós vivemos em uma cidade que tem uma abóbada solar muito intensa, a gente tem muita insolação aqui, numa intensidade muito alta, não sei vocês, mas onde eu moro está fazendo 46 graus ainda. Então é complicado. O negócio aqui não é fácil, não. E, Fernanda, como é que foi assim quando você resolveu fazer o seu TCC nessa área? Foi fácil assim achar publicações, achar livros, pesquisar mais, adentrar mais, assim? Como que foi esse desafio? Aí, que foi ano passado, né? Foi ano passado. No início eu queria fazer voltado para idosos, né? Que era o que eu tinha mais visão pela experiência, né? E aí, com muita conversa em sala de aula, né? Chegou ao que é o idoso? O que é uma necessidade especial, assim, uma necessidade porque a pessoa realmente perdeu a pessoa simplesmente está com baixa mobilidade. Não é porque ela é idosa. Porque existe idoso que está ótimo. É porque ela realmente ficou com uma necessidade específica. E aí me chegou que qualquer um, né? Como eu já sabia, né? Mas assim, qualquer um pode precisar disso. E aí me voltou a um período que a gente combateu, assim, como é que poderíamos prever que a residência fosse completamente acessível, que a gente estava fazendo um prédio, dentre vários outros, e aí naquele período não deu para concluir, porque a gente tinha uma carga muito grande de um conjunto de prédios com funções diferentes. Mas aí eu decidi resgatar isso, de como poderia ser a gente deixar totalmente livre e poder planejar o apartamento como quisesse, com a divisão que quisesse, com o corredor do tamanho que quisesse. E aí eu fui em cima disso, mas foi muito difícil achar
coisas sobre acessibilidade, porque a maioria dos artigos são para áreas externas, né? Áreas urbanas, que é muito bom, Uhum. né? Onde precisa realmente desse combate, que é muito difícil. Mas é difícil achar algo interno, algo para residência. Fernanda, eu E, diria que é difícil achar tudo. Eu sim, estava até peguei aqui meu, meu livro Caminhante Urbano, que foi do meu mestrado, Entre o Pensamento e o Sonho, 2009. Nessa época, assim, eu atirava para tudo que é canto para descobrir, para ter algum conteúdo, para conteúdo de pesquisa, né? Então você imagina quantos anos atrás, assim, esse desafio, eu comprava livro de medicina, livro de várias áreas, assim, para conseguir pesquisar. Eu acho que hoje tem a facilidade das redes sociais, né, que você consegue ter um conteúdo aí gratuito, ter contato com pessoas, contactar direto pessoas que possam, né, te auxiliar, e mais há uns anos atrás era muito difícil. Então, assim, eu acabei aprendendo, mesmo assim, onde tinha palestra de pessoa com deficiência, encontro de pessoa com deficiência, eu ia para poder aprender, porque não existiam cursos nessa área, não existia um movimento de conteúdo tão fácil, né, como tem hoje. Então você está me dizendo que mesmo recente isso também não foi tão fácil, né? Você não, não conseguiu muita coisa na área, né? não. Aí eu fui para pesquisa também na parte da remodelação, né? E aí eu consegui achar outras coisas, sem ser específico para acessibilidade. Uhum. Mas aí quando a gente casa, né, fica perfeito. Isso. Eu Que acho que o uma coisa tem caminho, tudo a ver com a outra. eu acho que esse caminho é muito bom, assim, às vezes você lê, você vê uma coisa que não é da área, mas você consegue puxar para sua área e fazer essa ligação. E isso é uma coisa que até você tinha me perguntado, que eu tinha ficado de te responder. Eu acho que assim, isso também se repercute no mestrado. Então, muitas vezes assim, as pessoas me perguntam: "Ah, existe mestrado focado em acessibilidade?" Existem alguns cursos de especialização nas universidades, mas a maioria tem pouquíssimas linhas de pesquisa, então o importante é pesquisar se a universidade que você quer tem algum pesquisador, alguma linha de pesquisa especializado nessa área, mas se não tiver, não tem problema. Tipo, vai, escolhe uma pessoa que tem afinidade, né, pela orientação e vai pesquisar e vai procurar, e porque é isso, é bem isso que você falou, é cruzar informações, né? Então, na época que eu fiz o mestrado, eu entrei para falar de acessibilidade. Eu escolhi uma universidade que é a UFRJ, e aí tinha duas frentes de pesquisa, que é a ProArc e a ProUrb. Um é focado em arquitetura, outro em urbanismo. E eu acabei querendo ir para o urbanismo por ter uma visão mais abrangente. Eu achava que o outro eu já tinha aprendido um pouco na faculdade. E aí lá dentro eu mudei completamente. Eu continuei pesquisando sobre acessibilidade, mas eu abri minha visão de uma forma assim que eu fui escolher um orientador que mudou minha vida, que foi uma pessoa que trabalhava com fotopoética. Então era fotografia associada à poética. E acabou que isso tem tudo a ver com acessibilidade, porque vai falar de tempo, vai falar de respeito do corpo, vai falar de simbolismo, vai falar de percepção do espaço, de sentidos. Então foi muito interessante que eu entrei com um olhar e acabei saindo com outro olhar. Então, assim, isso era uma coisa que eu queria te falar, que eu, na época que eu fui fazer o mestrado, eu achei que algumas coisas não foram bacanas, muita carga horária muito forte, isso é um ponto, tanto a carga horária ali quanto a carga horária fora, né? Mas eu olhando para trás, eu vejo que o quanto isso foi importante para me formar quem eu sou hoje, meu olhar, o quanto a minha monografia lá de 2009 de mestrado reflete quem eu sou hoje, sabe? Então eu acho que tudo que a gente aprende é realmente, a gente não perde isso. Por mais que naquela hora você não use e ache que não está aplicando de alguma forma, o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você e que você vai cada vez mais
fazendo novas conexões e trazendo mais conteúdo e realmente subindo e fazendo essas costuras, né? Esses links do pensar e do sentir. Mas fala mais um pouquinho, Fernanda. Acabei entrando Não, aqui isso na que você sua fala. falou tem tudo a ver, que já no TCC eu sinto muito isso, que formou muito do que eu sou, o resumo que eu aprendi na faculdade. Eu vejo muito link, né, que, como eu falei, no meio da faculdade a gente pensou em fazer esse prédio que tivesse uma parte acessível dentro das residências, e é que eu retornei isso, né, que é o questionamento que a gente busca e consegue executar depois, né. Eu acho que nenhum questionamento... eu acho que os questionamentos vêm por questões de quem você é, né? Ou coisas que você valoriza, ou coisas que você quer buscar, ou solucionar. E eu acho que esses questionamentos, eles são motivadores do movimento, de você, né, evoluir como pessoa, evoluir como na sua pesquisa, na sua área de atuação. Eu acho que esses incômodos, eles têm esse lugar de melhoria. Então é bom, às vezes... passar isso adiante, né, Gabriel? Com certeza. E até passar isso adiante, né? Em algum momento a gente, com certeza, né, a Fernanda vai criar isso para a gente, que já intuí ela fazer isso, vai criar um manual para a gente dessas práticas, que já tem alguns, né? Mas eles precisam ser sempre atualizados, né? As normas estão aí, norma é chata, eu quero manual, não é assim, o estudante é desse jeito. E também a norma não fala tudo, né? A Fernanda passou por isso, né? Como é que eu resolvo uma adaptação, Eu lembro que a gente falou sobre isso na banca, né? Esse apartamento, não necessariamente ele é para um portador, né? Há uma necessidade especial para ele aqui. Ele pode ser simplesmente um apartamento que vai ser adaptado para aquela pessoa, caso haja necessidade. Como é que eu crio essa adaptação? Como é que eu preparo a construção para essa adaptação, né? Que já era um exercício que eu também fazia na universidade, né? Quando a gente fazia habitação de interesse social. E uma das questões que para mim eram fundamentais era: todas as unidades são passíveis de adaptação. Porque a gente quando a gente aprende isso, eu não sei se a Fernanda lá chegou a aprender dessa maneira, mas quando a gente aprende a habitação social, sempre vem o primeiro conceito, né? As unidades adaptadas, o termo é esse, adaptadas, estão no térreo. As outras não são. Aí a primeira pergunta que eu faço é: e se o cara que mora... Não pode querer ter nada. E se o cara que mora lá no 308, né? Lá no 308, coitado, ficou velho, foi passando o tempo e tal, ele agora tá com as pernas fracas, precisa ali de uma cadeira. Aí ele se muda, né? Ele vai trocar com o cara de baixo ou vai esperar alguém embaixo sumir para ele poder assumir, né? Como é que resolve isso? Então isso criou umas questões muito intensas, principalmente por umas das dificuldades que a Fernanda passou, que foi exatamente essa questão de criar um ambiente passível de adaptação da maneira mais simples possível, né? Então, isso embutiu também, né? Isso criou a necessidade de pensar no método construtivo, né? Isso acho que foi bem interessante, né, Fernanda? Foi. E o que a Fernanda... Explica seu método construtivo em 5 segundos. Bom, planta livre. Então, a estrutura fica livre. E aí a pessoa... Eu planejei para cada apartamento ter o mínimo de pilar dentro dele, né? Os maiores, claro, que tinham pilares, mas também ficava numa dimensão razoável de você dividir um bom ambiente, né? Ou deixar livre com o pilar ali, né? A pessoa poder inventar o que quisesse no espaço. E aí não importa, né, Fernanda, o que ela quer, né? Se o que ela quer é um ambiente integrado, se o que ela quer é segurança, se o que ela quer é espaço, se o que ela quer é conforto, né? O que a Fernanda criou no TCC dela foi um espaço livre, mais possível de qualquer adaptação. Então, um pouco isso que o Túlio falou. Você poderia ter um momento, né, em um momento teu apartamento está de um jeito, e aí depois por alguma outra necessidade, ou tua mudança de ponto de vista, ou você envelheceu, você poderia ir modificando e adaptando esse apartamento sem ter que realmente vender, desistir dele, quebrar tudo. Então... Sem ter que arrancar o arco da porta, né? Sem ter que arrancar o alisar, sem ter... Como aconteceu comigo, né? A minha avó está passando por essa situação nesse momento, a gente foi fazer um ajuste
ajuste, no apartamento onde ela está, e a solução foi arrancar a porta, arrancar o box, praticamente quebrar o tento, que tinha um tento. Isso é uma questão que você levanta em banheiro, né? Eu acho que a Fernanda vai lembrar da banca. Eu falei, tira o tento, né? O tento, ele é um atrapalhador, porque ele precisa de uma obra para você tirar ele dali. Se você já não colocar, o box se acomoda. Então você, para tirar um box, tira uma cola e 2 parafusos, você tira um box. Simples. Eu acho que essa é uma característica da adaptação que a gente precisa incorporar nas construções, né? A gente poder ter essa possibilidade de ajuste, principalmente nessas unidades que têm maior rotatividade, né? Ou precisa, né? E são fundamentais. Ou ainda mais, como acontecia na habitação social, de você poder aplicar em ambientes onde o indivíduo não vai ter dinheiro para fazer uma obra no apartamento inteiro, né? Ou haver até necessidade, né, de fazer no apartamento inteiro. Mas, enfim, acho que isso faz parte de um discurso, de um contexto, de você estar discutindo isso na arquitetura, desde a aula do início. E aí eu acho que a Fernanda também, agora que entrou na conversa, vai acompanhar meu raciocínio. É a sensibilização, a palavra está aí. Não é conscientização. Consciência acho que todo mundo já tem. É a sensibilização, né? Ou não. Não, mas sim, algumas pessoas têm. Continua só o cadeirante. Bota lá a rampa de alumínio, como a Fernanda falou, né? Solta a rampa de alumínio lá, tá muito resolvido. Vai descer a rampa, vai lá pra rua, vai junto, escorrega. Mas assim, pessoal, nosso tempo está acabando. Passou muito rápido. Foi muito bom estar com vocês aqui. Que bom que vocês aceitaram esse convite. O Modoc entrou na conversa. Vai lá, Modoc. Apareceu. O Modoc orientou todo mundo nessa live, praticamente. O Modoc foi meu professor, professor do Túlio, professor da Fernanda. E quer fazer uma palavra aqui, Modoc? Quer aparecer aqui com a gente? Se quiser, avisa aí, manda um convite que a gente te sobe aqui para dar uma palavrinha. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer vocês. Eu acho que essa discussão, ela não para por aqui, é uma discussão que continua e é importante a gente trazer, né, esse pensar para as pessoas e que a gente busque, né, soluções para poder implementar, fazer a nossa arquitetura uma arquitetura mais humana, uma arquitetura voltada para as pessoas, né? Que o belo é importante, é necessário, mas não pode ser só ele, né? Eu acho que esse é um grande desafio do arquiteto, né? Ele relembrar a essência que é projetar para o ser humano. Então, se vocês quiserem fazer uma consideração final, antes que a nossa live caia. Eu só ia falar mais dessa questão, que realmente é tudo livre, né? E até a fachada livre, né? De você poder ter as janelas poderem ser modificadas, ter só um padrão assim de 2, 3 tipos de janela e poder mudar de local, porque às vezes a fachada também limita muito. Uma porta, às vezes a própria porta de correr para a varanda não cabe a quantidade ali de correr, e tem prédio que não permite que troque para um outro modelo. Tenta essa e você ter essa possibilidade de fazer o que você quiser, né? Isso é tão rico e tão forte, né? E lembrando que você hoje é amanhã você tem outras perspectivas, outras vontades, e eu acho que o que o teu trabalho trouxe de essencial foi isso, enxergar essa linha do tempo, enxergar não só a linha do tempo, né, a questão da idade, mas, né, uma pessoa solteira é diferente de uma pessoa casada, que é diferente de uma pessoa casada com filhos, né? Então, muitas vezes a gente passa por várias etapas dentro de um único lugar. E ter essa flexibilidade de uso é algo fundamental. Túlio? Para encerrar, eu só queria deixar aí uma mensagem de olhar com carinho para o contexto onde aquela arquitetura está sendo criada. Acho que tem muito arquiteto aqui que está ouvindo a gente, estudante também. Não esperem os professores falarem. Tenha carinho pelo contexto onde aquela ideia está sendo aplicada. A Fernanda falou da janela. Vou lançar mais uma agora. Falei do corrimão, agora vou lançar mais uma. Eu trabalhei 6 anos com luminotécnica e uma das coisas que a gente sempre levantava que era uma pergunta minha, era até engraçado. Eu, como arquiteto, perguntava:
Qual é a idade das pessoas que usam o espaço? Ah, eu tenho uma pessoa que tem mais idade. Eu falei, só porque a gente não coloca uns balizadores nos corredores para a pessoa poder se deslocar sem ter que acender tudo e tal. Isso é sensibilidade, é você lembrar do idoso, né? Ou lembrar da pessoa que precisa daquela luz, lembrar da pessoa que vai ter que segurar o corrimão. E aí, esse é um olhar que é individual. A universidade não vai ensinar isso. A universidade vai te ensinar a prática. Ela vai te falar, olha, tem essa técnica, tem isso. A Fernanda teve a sensibilidade para entender certos parâmetros que ela precisava aplicar. Eu tentava embutir isso nos meus alunos, como é que a gente aplica essa sensibilidade. Então, eu voltei para esse assunto. Então, acho que eu deixo apenas essa última mensagem. O que vocês podem fazer sem o professor? A gente está em pandemia, aproveita, né? Está de bobeira em casa mesmo, para de ver Netflix e vai ler um pouco de norma, vai ler um pouco entender um pouco esse assunto, ver uns vídeos, está cheio de vídeo na internet falando sobre os assuntos de acessibilidade. Os cursos para se especializar. Vamos fazer todos os nossos cursos, né? O meu, o seu, o da Fernanda também, a gente bota todos os cursos no meio. Eu acho fundamental. Eu estou dando uns cursos de desenho dentro do desenho universal, de perspectiva, que eu acho que faz parte do contexto. Faço consultoria de arquitetura, então se você tem dúvida, eu vou fazendo meu jabá, já estou fazendo jabá. Pode fazer. Se você tem dúvida, pode me chamar, tá? Eu faço uma aplicação de consultoria, um atendimento de consultoria individual, a gente faz pela internet, sem pandemia ou com pandemia, não tem problema. Eu acho que é bem interessante para tirar essas dúvidas. Ah, Túlio, fiquei em dúvida com isso. Mas, aliado a isso, a Gabriela tem um curso que ela vai daqui a pouco fazer o jabá dela, não vou entrar no meio do assunto, mas eu sei que tem o jabá para entrar. Então, minha mensagem é, pensem com carinho, sejam sensíveis ao assunto, ao contexto e à forma como você vai lidar com o público humano, o público não humano e com o que está sendo envolvido naquele momento. É isso. Maravilha. E o Túlio também, na verdade, ele atua também nessa consultoria, dando aquela ajuda que você precisa e não sabe onde conseguir. Isso é o mais importante. Naquele momento de desespero, de banca, um super Pode me chamar. Aí. Bom, Túlio, eu queria chorar com alguém. Pode vir. Chora comigo, eu choro junto, não tem problema. Então, falando um pouquinho sobre os cursos, né? Hoje eu estou com 2 cursos em ativa, que é o curso Olhar Inclusivo, que traz um panorama sobre diversas deficiências, faz alguns exercícios práticos, muito interessante, mas a proposta é ampliar o olhar, né? Um conjunto de lentes, de forma de perceber o mundo. E o segundo curso é o curso de acessibilidade residencial, que vai acontecer mês que vem, que vai realmente, a proposta é uma acessibilidade além das normas, que é até o nome que eu carrego aqui no Instagram. E por entender que a acessibilidade ela também está associada à empatia, à prática, à experiência, a olhar o outro, e isso você não aprende só na teoria, né? A teoria é importante para te trazer uma base, mas existe muita coisa aí, né, entre esse espaço para a gente aprender. E é isso, pessoal. Fábia foi uma querida aqui, fazendo a nossa tradução. Agradeço a Minhoca, né, Minhoca? Você pode falar um pouquinho agora? Dar uma palavrinha final? Dá para ouvir? Estão captando meu áudio? Ah, que legal. Boa noite, prazer. Pro Gabi, gratidão mais uma vez pela oportunidade, porque não é só a interpretação em si, né? O aprendizado é o que agrega e que fica aqui, né? Que vocês falaram com maestria. Obrigada. Obrigada, querida. Então é isso, pessoal. Obrigada. Nossa live vai ficar gravada para quem perdeu uma parte. O professor Murdoch não quis aparecer aqui com a gente, não me mandou convite. Murdoch fugiu da raia. O Murdoch já deve estar de pijama já. 3 cachorros em cima e uma cacatona na cabeça. Fica o convite aí para a gente discutir tantas coisas interessantes, né, que estão dentro desse universo do aprendizado da arquitetura. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Gabi. Obrigado pelo convite. E é isso aí, gente. Boa noite para todos. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima.